Oi, pessoal, boa noite. O meu nome é Elaine, eu sou de São Francisco do Sul, Santa Catarina. E eu fiz o meu portfólio com mais duas amigas, a Anne e a Elisângela, né, que estão aí no grupo também. E baseado, né, no tema que foi nos proposto, diversidade cultural, nós estudamos um pouquinho mais sobre a história de São Francisco do Sul, que é considerada a cidade mais antiga de Santa Catarina, é a terceira cidade mais antiga do Brasil. Então, ela é uma cidade muito rica, ela tem um patrimônio histórico material muito grande, tem o centro histórico dela tombado, é, e ela tem um patrimônio histórico imaterial também, bem grande. E o povo francisquense tem uma cultura de falar sobre esse patrimônio, que são as lendas, né? São as histórias da cidade, os mistérios de São Francisco do Sul. Então, nosso plano de ação é baseado nesse patrimônio. E nós vamos falar um pouquinho dessa cultura que o povo tem de contar essas lendas. O nosso público-alvo são crianças entre 7 e 11 anos. Nós vamos trabalhar no ambiente da clínica. São crianças com TDAH, porém dá para ser trabalhado esse tema, né, essa atividade com qualquer público e em qualquer outro ambiente. Então, nós vamos fazer uma contação de história, né, dramatizada, visto que as histórias são cheias de mistérios, né? Então, para causar todo aquele mistério, para deixar as crianças curiosas. Então, será feita uma contação de história. Quem vai fazer a contação de história será o mascote, que é o Francisquinho, né? Representando os pescadores mais antigos da cidade, que eles têm essa cultura. São Francisco tem essa cultura da pesca e os pescadores têm a cultura, né? Tem esse costume de falar para os mais jovens, para as crianças, de contar essas histórias, essas lendas, os mistérios que cercam São Francisco do Sul. São muitas lendas, né? Referente a vários pontos turísticos da cidade, bem interessante. Então, nós vamos fazer uma contação de história participativa. Participativa porque a criança ela vai interagir durante a contação de história, ela vai manusear, nós vamos colocar dispostos, né, à disposição da criança, assim, objetos, será preparado, tipo, separado uma sessão, né, para fazer esse trabalho com a criança. Então, será preparado todo o ambiente, será colocado vários objetos ali, tanto objetos que fazem parte da história, quanto objetos que não fazem, até para trabalhar a percepção da criança, para ela identificar o que faz parte e o que não faz parte da história. Então, ela será orientada antes de iniciar a contação da história, como é que vai ser a atividade, né, e o que, que ela tem que fazer, como é que ela vai interagir. E depois vai ser iniciada a contação de história e ela vai participando conforme o discorrer da história. A gente também colocou no plano de ação fazer outras atividades depois, né? Fazer perguntas, uma conversa extrovertida com a criança para a gente poder captar, né? O que, que ela memorizou, o que, que ela gravou, o que, que ela conseguiu focar, né? O que, que ela conseguiu prestar atenção, para que todo esse conteúdo fique gravado na mente dela. Também dá para ser feita uma atividade na sessão seguinte, né? Na outra semana, relembrando, perguntando para ela se ela lembra da sessão anterior, o que, que foi trabalhado, o que, que ela aprendeu, daí, né, qual foi a história que ela ouviu, se ela gostou, todas aquelas práticas que a gente tem de conversar com as crianças. Muito obrigada.